que aconteceu? O que aconteceu? O primeiro filme era tão bom, estava fechadinho, era uma história de como o sistema pode enlouquecer uma pessoa. Já não precisava do 2, já não precisava do 2. Mas aí vai fazer, beleza, faz direito. Aí tinha que ser um musical, nada com, quer dizer, né, entendeu? E aí, enfim, bora lá, sem spoilers, vamos lá? Vamos lá. Joker, Folie à Deux, é assim? É assim que fala? Ou Coringa, Delírio a 2. Arthur Fleck está preso pelos atos cometidos no primeiro filme. Ele conhece uma mulher, os dois cantam, começa um julgamento, temos o nosso filme, que é dirigido e coescrito pelo Todd Phillips. Ele impressionou todo mundo com o primeiro Coringa por ter transicionado tão bem da comédia para o drama, e ele fez os dois muito bem. Aquele filme Se Beber Não Case, o primeiro, é muito engraçado, e o primeiro Coringa é sensacional, mesmo dando para ver claramente as inspirações. O filme tinha algo a dizer sobre como o sistema pode criar esse monstro, ou até levantar a questão se aquilo já estava dentro dele ou não. Aqui ele joga um monte de ideias pela metade, deixando o filme sem rumo e sem algo a dizer. Tecnicamente continua muito bem feito, parece um filme do David Fincher, os enquadramentos são super precisos, sempre tem uma linha que tá fazendo contraluz com o personagem, ou ele tá andando pelo corredor e tem um preenchimento de espaço aqui um vazio que depois ele compensa. Um monte de coisas muito bem planejadas. A cinematografia do Lawrence Sher, o mesmo que trabalhou no primeiro filme, mantém a estética fúnebre, embora esse filme tenha mais cenas internas, então dá para ter um senso menor de como é aquela Gotham City, mas ao mesmo tempo ele brinca com sombras, com aquela ambientação opressiva das institucionalizações. O filme tá bonitão, os aspectos técnicos foram feitos com muito capricho, não há preguiça aqui, o que normalmente me incomoda muito, mas a narrativa é bem problemática. É basicamente o seguinte: a primeira metade envolve a rotina dele na prisão, a segunda metade vira um drama de tribunal, e ele complementa isso com números musicais e sequências que podem ou não ser alucinatórias, o que já abre um novo leque de problemas. Eu não gosto quando filmes fazem isso, porque se tudo pode ser algo dentro da cabeça dele, ou um sonho, ou uma alucinação, ou uma representação musical do que ele está pensando, o filme não tem regras, e aí o diretor meio que pode fazer o que quiser. Você começa a questionar a lógica de algumas coisas, mas aí você fala, não, mas se pode ter sido, né, ele estava cantando, pode ter sido parte da viagem dele. Ao mesmo tempo, se você ignora essa lógica, outros pontos de trama dependem dessa lógica para terem acontecido. Não, você não vai me convencer que dava pra ela ter chegado ali e ainda levou um negócio. Não, entendeu? Vamos começar pela parte musical, e é muito simples. O filme funcionaria melhor sem ela. São números bacaninhas, também não tem uma direção diferenciada, que não são ruins, mas você também não vai chegar e falar, olha o Todd Phillips, esse cara tem que fazer mais musicais. E eles cansam o espectador muito mais do que agregam ao filme. Até se você for fã de musicais, fã da Lady Gaga, você ainda vai falar, tá, mas não, então se fosse para ser um musical, fizesse um musical, e não é 100%, e às vezes os personagens estão no meio de um diálogo não musical e começam a cansar. Isso é um saco. Eu cheguei ao ponto de, pelo menos 3 vezes, e eu sou bem paciente com essas coisas, eu já entrei sabendo que era um musical, então, né, beleza, mas 3 vezes antes do final do filme de eu falar, não começa a cantar, não. A primeira vez que eu pensei isso, eu ainda tinha uns 35 minutos de filme. Então a parte musical, pelo menos pra mim, a parte do drama de tribunal era a oportunidade do filme examinar as consequências do que o Arthur tinha feito no Coringa 1, mas se resume a depoimentos artificiais expositivos super específicos. É o filme querendo que o espectador apenas ouça aquilo, as pequenas conexões que ele faz entre uma coisa e outra, muito mais como estratégia de defesa do Arthur do que como qualquer coisa relevante que ele poderia ter de fato examinado aqui. Qual é o caos social que se instalou
depois que o Coringa fez o que fez. Você vê umas pessoas protestando e não muito mais. Toda a parte de será que ele é louco, será que não é, aquilo foi culpa do sistema, ele tinha uma condição mental predisposta a isso, acaba sendo o que a advogada está tentando convencer o júri. E o filme poderia examinar isso também de maneira muito mais eficiente. Era só tirar todos os números musicais e trocar por flashbacks ou por cenas externas, mostrando a nova realidade de Gotham depois dos acontecimentos do filme anterior. Ou até números musicais, já que quer fazer um musicalzão, então mostrasse números musicais do caos lá. Aí poderia ser interessante. A anarquia total tomando conta, musicalmente, aí, entendeu? Aí beleza, vai de uma vez. E a parte do relacionamento dos dois também fica rasa, porque, número um, você nunca vê um casal louco e perdidamente apaixonado aqui. Aquela paixão insana. E tá, eu sei que a ideia aqui não é ser completamente fiel aos quadrinhos, mas até a Arlequina da Margot Robbie lá com o Jared Leto, pelo menos me convenceu mais que estava apaixonada por ele. A falta de química entre os dois também não ajuda. O tal do delírio a dois se resume a uns números musicais desnecessários e esquecíveis. O Joaquin Phoenix continua ótimo aqui. Eu gosto muito da maneira como a fisionomia dele muda quando ele se transforma do Arthur pro Joker, pro Coringa, se é que dá pra chamar assim. Não é bem uma transformação, é um ponto de discussão no filme, mas é inegável que algo acontece quando ele coloca aquela maquiagem. Então, primeiro que ele tá magérrimo de novo, isso mostra um comprometimento. A fisicalidade tá lá, eu gosto da maneira como ele corre. E quando ele bota a maquiagem, realmente, né, parece que a coluna se endireita e ele para de ter aquela inconsistência na voz, aquele descontrole com a risada, e ele vira outra pessoa. E esse era o filme para examinar exatamente como isso acontece, coisa que não acontece. Mas a interpretação dele continua sensacional, só que é mais do que ele já tinha feito no outro filme. E a maneira como o personagem é escrito aqui, o que ele deseja, é menos interessante do que a nossa imaginação. Se o segundo filme não existisse e o primeiro acabasse daquele jeito, o cenário que você imagina de como ficou Gotham, como foi, o que aconteceu com ele depois daquilo, é uma história mais interessante do que essa. A Lady Gaga também aqui, ela faz tudo direitinho, mas também sofre com uma personagem mal escrita, porque no final das contas você pensa, essa é a grande Arlequina, que tinha todo o potencial do mundo e enlouquece para ficar com Coringa e entra num mundo... É para ser... Sabe, tá bem distante e, de novo, eu sei que não é uma adaptação total dos quadrinhos e é outro mundo e é outro universo, blá, 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 mas não tem muito de Arlequina. Eu quero usar um adjetivo específico para falar como ela fica aqui, mas pode entrar no território de spoiler, mas ela toma uma decisão na hora do filme que você fala assim, mas só precisou daquilo para... Já? O Brendan Gleeson e a Catherine Keener estão completamente desperdiçados aqui. Ambos são muito melhores do que o que esses personagens exigem. Um faz um guardinha e ela faz uma advogada e nem, sabe, e é muito superficial. O Harry Lottie faz o Harvey Dent, mas ele não precisava se chamar Harvey Dent. Poderia ser promotor genérico número 1, porque não faz diferença ele ser o Harvey Dent. Eu gostei do final, eu acho que tinha que ir por esse lado mesmo. Não sei se tem uma coisinha lá que algumas pessoas vão falar, mas gostei. Eu queria ter visto o Batman, né? Tinha que fechar com o Batman e ele dá um jeito de fugir, talvez. E aí ele esbarra em alguém e corta e você vê a bota do Batman. E Coringa 2 não é um filme desleixado. Isso merece elogios, mas também não é um filme bom. Ele é todo enfeitado e tem algumas coisas avulsas para gostar, mas é entediante e vazio em sua essência. Nota 5. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.